Agora vamos para Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Êxodo, capítulo 12. Versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada casa. Versículo 5. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos patos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Este é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aqui vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 15. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel
assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Tem duas passagens a mais, irmãos, Deuteronômio capítulo 16 e Números capítulo 28. Eu vou ter que me referir a essas passagens, não vamos tirar tempo para ler essas passagens neste momento. Mas contamos com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque na realidade este assunto, bem como o assunto em 2 Timóteo, é muito interessante. E tem como render para nós muito ensino. E muita coisa prática para as nossas vidas diárias. Quem aqui conosco nesta tarde não gosta de feriados? Eu acho que todo mundo aqui gosta de feriados. São muito bem-vindos na nossa vida, hein? Um dia de folga. Digo de novo, feriados são bem-vindos. Aqui no Rio Grande do Sul tem mais ou menos 12 ou 13 feriados anuais. Isso quer dizer que temos folga. Aqui no Rio Grande do Sul, por mais ou menos 12 ou 13 dias por ano. Esses dias, estes feriados, interrompem a rotina da nossa vida e fornecem-nos oportunidade para nos reunir com os nossos filhos. Também dão oportunidade para os nossos filhos ficar com os seus pais nos feriados. Então, eu digo de novo, os feriados são bem-vindos. Os feriados aqui no Brasil são de origem humana. Comemoram, vamos dizer, um grande acontecimento, uma grande conquista, ou coisa assim. Porém, os feriados de Israel são de origem divina. Isso quer dizer, a nação de Israel é a única do mundo que tem como se gabar em feriados estabelecidos por ninguém menos do que Deus. Isso é muito interessante. Imagine, Deus estabelecendo o calendário judaico. E Ele mesmo estabeleceu certos dias para serem observados, comemorados. E vamos entrar nesses detalhes daqui a pouco, e nos dias pela frente aqui nessa semana. Então, os feriados de Israel são de origem divina. Foi Deus que estabeleceu, foi Deus que constituiu certos dias como especiais. Tem 3 palavras aqui no nosso capítulo que merecem a nossa atenção nesta altura. A primeira palavra, festa. Festa. O que entra na sua cabeça ao refletir no significado desta palavra? Festa. Ocorre 4 vezes no nosso capítulo. Festa. Irmãos, a palavra certamente não quer dizer glutonaria, bebedeira, voracidade, leviandade, diversão, divertimento. Estas ideias não se encontram no significado da palavra festa, aqui no capítulo 23. A palavra quer dizer cerimônia solene, comemoração. Isso é muito importante. Celebração são os significados desta palavra festa. Os meus irmãos, as minhas irmãs, examinando as Escrituras, vão descobrir o seguinte, que esta palavra festa associa-se
com apenas 4 festas de Jeová. Pensamos, semanas, tabernáculos, em Êxodo capítulo 12, Páscoa. Mas isso não quer dizer que as outras 3 festas realmente não eram festas. Quem sabe vamos entrar neste detalhe daqui a pouco, se for necessário. A segunda palavra que merece a nossa atenção aqui neste capítulo nosso é a palavra solenidades. Ocorre 2 vezes ali no versículo 2. 2 vezes no versículo 4. Mas eu preciso explicar alguma coisa. Aquelas palavras ali no final do versículo 12. Tempo determinado. E outra tradução da palavra traduzida solenidades. Isso dá-nos a entender um pouco do significado da nossa palavra solenidades. Solenidades. Corre 11 vezes neste capítulo 23. Mas o que quer dizer solenidades? Ali no versículo 4 nós temos uma ajuda para chegar à conclusão certa. Quer dizer tempo determinado. Compromisso marcado. Isto é, compromisso com Deus. Uma data específica marcada por Deus. Um encontro marcado. Então, o significado da palavra solenidade é encontro marcado com Deus. Compromisso. A terceira palavra, nós temos aqui várias vezes. Santa convocação. Santa convocação. Isso é muito importante. Santa convocação. Quem está convocando? Deus está convocando. Quem está sendo convocado? O povo de Deus. Israel está sendo convocado, convidado para se reunir com Deus. Isso é muito importante, irmãos. Muito importante. Então temos Deus estabelecendo certas datas no ano em que Ele queria se encontrar com o seu povo. Entrando em mais detalhes a respeito da palavra solenidade, nós temos algo interessante aqui. Diz ali, minhas solenidades, no final do versículo 2. Minhas solenidades. No início do versículo 2, as solenidades do Senhor. Solenidades do Senhor. Minhas solenidades. Isso quer dizer, irmãos, que Deus é o hospedeiro. O anfitrião. É Ele que está convidando. É Ele que quer comungar com o seu povo. Ele está querendo repartir com o seu povo aquilo em que Ele se deleita. Em que Ele tem prazer. Deus não fica isolado do seu povo. Ele se aproxima do seu povo, convocando o seu povo, a fim de ter comunhão com Ele. Pois Deus quer repartir aquilo em que Ele tem muito prazer. Então, estes feriados de Israel, agora nós podemos chamá-los de festas, solenidades, santas convocações. Esses dias especiais eram dias em que o povo de Deus tinha como se reunir com Deus, a fim de desfrutar daquilo em que Deus tinha prazer.
No decorrer desses estudos, irmãos, nós vamos aprender algo sobre aquilo em que Deus tinha prazer. O assunto é muito grande. Eu só tenho um pouco menos do que 2 horas esta tarde para entrar nos detalhes do sábado, da Páscoa e dos pães asmos. Mas Deus me ajudando. Eu gostaria de poder transmitir para os meus irmãos coisas bem básicas e simples. Mas coisas que, enfim, possam deixar-nos maravilhados ao contemplarmos outra vez o grande propósito de Deus. Aquilo em que Ele tem prazer. A Páscoa, por exemplo, eu não preciso explicar. A Páscoa leva-nos a pensar no Cordeiro de Deus que foi sacrificado sobre uma cruz, em cujo sangue hoje nós nos gloriamos. E sabe, irmãos, Deus tinha muito prazer naquilo. Ao contemplar a morte do seu Cordeiro, Ele queria que o seu povo se deleitasse também no mesmo assunto. Mas nós vamos ampliar estes assuntos no decorrer desta reunião e também na reunião amanhã e também sexta-feira. Então, o nosso capítulo Levítico 23 está sobre o microscópio esta tarde. Quem sabe eu deveria tirar tempo só para nos familiarizar um pouco mais com as festas de Jeová, as solenidades. São 7. Temos uma faixa aqui, à minha direita, que indica as 7 festas. Eu não vou falar agora neste momento no sábado. Mas vamos começar com a Páscoa, no dia 14 do primeiro mês. Em seguida, pães asmos, depois primícias, e depois semanas, ou seja, o dia de Pentecostes. Tem um intervalo de quase 4 meses. E depois, tem mais uma festa. Trombetas. E em seguida, expiação. E no mesmo mês ainda, no mês 7º, tabernáculos. Talvez eu esteja usando palavras um pouco desconhecidas pelos meus irmãos aqui, porque não se ouve muito sobre estes assuntos. Mas eu apelo para os meus irmãos. Não se desliguem já. Façam um esforço para nos acompanhar nas explicações. E quem sabe o assunto vai se tornar um pouco mais simples e compreensível da parte de todos nós aqui presentes nesta reunião. Mas como eu disse, Levítico 23 está sobre o microscópio. E olhando, examinando um pouco, logo descobrimos que o nosso capítulo se divide em 2. Os primeiros 3 versículos, é versículo 4 a 44. 2 sessões. Vamos guardar isso no nosso coração. Na primeira sessão, versículos 1 a 3, nós temos ali informações generalizadas a respeito das festas. Observemos que o sábado está incluído. Versículos 4 a 44. A segunda sessão. Temos ali informações mais detalhadas. Esta vez, o sábado está excluído. Isso dá a entender que o sábado faz parte das festas. Mas, por outro lado, não faz parte das festas. É diferente.
As 7 festas de Jeová são celebrações anuais. Sabemos que o sábado era semanal, diferente. Mas eu tenho de abordar este assunto do sábado, mas o nosso tempo já está correndo. Aumentando a magnificação do nosso microscópio esta tarde, isto é, olhando mais de perto para o nosso capítulo, nós podemos ver mais detalhes que deixam-nos maravilhados. Por exemplo, irmãos, nós temos a repetição de uma frase importante no nosso capítulo. Versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo. 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo. E ainda versículo 23. E falou o Senhor a Moisés, dizendo. 26. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. E 33. E falou o Senhor a Moisés, dizendo. Agora estamos vendo que o Espírito Santo está dividindo o nosso capítulo em 5. Irmãos, não fechemos os nossos olhos para aquilo que o Espírito Santo faz. Ele divide o nosso capítulo em 5. Deixe-me explicar, irmãos. Versículos 1 a 8. Começando com aquele versículo, no versículo 1, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo. Nesta sessão nós temos detalhes sobre o sábado, Páscoa, Pães Asmos, e termina a sessão. A segunda sessão, versículos 9 a 22. Começando com o nosso versículo 9, e falou o Senhor a Moisés, dizendo. Nesta sessão, temos 2 festas, a saber, primícias, semanas, Pentecostes. Versículo 23, a versículo 25, de novo, a sessão começa com o nosso versículo, em destaque, falou o Senhor a Moisés, dizendo, esta vez temos apenas uma festa. O que é? Trombetas. A próxima sessão, a quarta, versículos 26 a 32, começando com o nosso versículo, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, e em seguida temos detalhes do dia da expiação. E na quinta sessão, começando no versículo 33 a 44, começando com o nosso versículo, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, temos detalhes dos tabernáculos. Então o Espírito Santo divide o nosso capítulo em 5. Deixe-me explicar. Na primeira sessão nós temos Cristo, o Redentor. Na segunda sessão temos Cristo, o Ressurrecto. Na terceira sessão temos Cristo, o Reunidor. Aquele que reúne o seu povo. Eu vou explicar daqui a pouco. Na quarta sessão, temos Cristo, o Restaurador. Na quinta sessão, temos Cristo, o Rei. Eu digo Cristo, o Reunidor. A festa das trombetas há de nos levar a pensar no dia em que Israel será chamado de volta à sua terra. Sabemos que Israel está espalhado pelos 4 cantos da terra hoje. Tá? Dá para encontrar um judeu em qualquer país. Mas ainda no futuro, Deus há de convocar o seu povo, os judeus, de volta para a terra de Israel. E ali, na terra de Israel, reunidos, os filhos de Israel, hão de ser levados ao arrependimento. E também, a restauração, a nação será restaurada.
ainda. Enfim, o rei há de descer. Irmãos, quando Deus estabeleceu estas festas, tinha uma mensagem profética. Isto é, quando Deus estabeleceu estes dias, há 3.500 anos atrás. Mas agora, no ano 2007, as primeiras 4 festas agora são históricas. Tem uma mensagem histórica. Algo que já se cumpriu. Porém, as últimas 3 festas têm para nós uma mensagem profética. Leva-nos a pensar no futuro. Isso quer dizer, como nós temos marcado ali na nossa faixa, que entre a 4ª festa e a 5ª festa, nós temos ali um período, eu já disse, de quase 4 meses, aqui no calendário judaico. Mas já sabemos que esse período, falando de acordo com a dispensação, já continuou por mais do que 2.000 anos. E um intervalo em que nós estamos atualmente. Mas nós vamos abrir estes assuntos daqui a pouco, irmãos. Nós vamos falar no sábado. Eu sei que estou falando muito, mas eu tenho de dizer estas coisas. Senão, vamos entrar numa confusão, irmãos. Deixe-me explicar o seguinte para vocês. O capítulo começa com um sábado e termina com um sábado. Versículo 39. E diz ali descanso. Mas na realidade é a palavra para sábado. Então, de novo, o nosso capítulo começa com um sábado e termina com um sábado. O primeiro sábado, o sábado criatorial. O último sábado do nosso capítulo leva-nos a pensar no estado eterno. Eu vou explicar um pouco mais ainda. Irmãos, sabemos que Deus criou este mundo em 6 dias. No 7º, descansou. Aí nós temos a origem do sábado. Deus descansou no 7º dia do seu trabalho. E ficou contente, realizado. Sabemos que o pecado entrou no mundo. E isso interrompeu, aliás, suspendeu o descanso divino. O pecado estragou, de uma certa forma, o descanso de Deus. E por isso nós lemos em João capítulo 5, as palavras do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho. Pois Deus, eu sei que Ele tinha o plano de redenção, mas depois da entrada do pecado neste mundo, Ele começou a recuperar o descanso que Ele tinha. Assim Ele começou a realizar o plano redentor, envolvendo o seu bendito Filho. Tá? E as 7 festas de Jeová ilustram para nós o desenvolvimento deste plano espetacular, maravilhoso, da redenção do pecador, da recuperação do descanso divino. Assim, depois deste programa de redenção, nós acabamos ali, como nós lemos na faixa, no descanso eterno. Deus recuperando o seu descanso através deste plano de redenção. E as 7 festas ilustram para nós este plano tão digno de Deus mesmo. O assunto é grande, irmãos. Eu vou me sentar. Hoje nós vamos pensar no sábado. Vamos pensar também na Páscoa e também pães asmos.
Tenho responsabilidade para abordar estes 3 assuntos, mesmo nestes 8 versículos. Mas como nós já lemos, vamos entrar no Êxodo, capítulo 12, a fim de colher informações sobre a Páscoa e também pães asmos. Mas vamos começar com o sábado. O sábado. Eu já falei um pouco sobre a origem do sábado. É muito simples. Não há nada complicado a respeito disso. Deus fez este mundo e tudo o que nele há em 6 dias. E no 7º, descansou. Isso não quer dizer, irmãos, que depois de 6 dias de trabalho, Deus ficou fatigado. Não. Deus não fica fatigado. E, na realidade, nós lemos um versículo ali em Isaías, capítulo 40. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Então, o fato que Deus descansou no 7º dia, não quer dizer que ele ficou cansado. A palavra quer dizer que ele ficou satisfeito. Satisfeito, contente, realizado. Contemplando o trabalho dos 6 dias, Deus ficou contente. Nesse sentido, descansou. Um contentamento interno. Vamos ouvir o que os irmãos têm a dizer. Então, a partir dos 10 mandamentos, nós temos a guarda do sábado. Talvez tenha começado um pouco antes com o maná. E Deus estabeleceu um princípio que numa vida muito atarefada, tem que tirar tempo para comigo. Para o quê? Para comigo. Sim. Ou, podemos dizer, ele estabeleceu o princípio de tirar tempo para Deus. Então, esta primeira festa semanal apresentada aqui é bem colocado sendo um começo apropriado, estabelecendo o princípio. Por mais atarefado que sejam, entende, meu povo, tem que tirar tempo para mim. O número 7 permeia as 7 festas, de muitas maneiras. E assim, permeia-se esta grande verdade. A bênção do povo de Deus está em tirar tempo para Deus. Irmãos, tiremos tempo para Deus mesmo? Nós devemos tirar tempo para Deus. Muito obrigado. Devemos tirar tempo para Deus. Mas vamos aprender uma lição bem básica. Nenhum homem tem como trabalhar 7 dias em seguida. Constantemente. Semana após semana, semana após semana. A saúde daquele homem não vai aguentar. Então Deus estabeleceu, já no princípio da história deste mundo, algo bem simples para nós. Devemos descansar um pouco, de vez em quando. Um dia em 7. E um princípio estabelecido por Deus. Irmãos, cuidem da sua saúde, pois o seu corpo precisa descansar. Mas nós aceitamos muito bem a contribuição do nosso irmão Seu Tomás. Devemos tirar tempo com Deus, a fim de desfrutar
de comunhão com Ele, a fim de comungar com Deus. Seu Alessio. Só ia acrescentar que no cuidado de Deus sobre o aspecto do descanso, não só o homem se mataria a si próprio, mas mataria até os animais, se não interrompesse essa atividade. Trabalharia sempre na sua ganância. Uhum. Pois é. Mataria os animais também. Pois é. Irmãos, nós não sabemos se Deus falou com Adão dizendo-lhe: Adão, tu tens de guardar o 7º dia, o sábado. Não se lê uma coisa assim no Antigo Testamento. Como nosso irmão seu Tomás acabou de dizer, nós lemos do sábado, pelo menos deste dia de descanso, nós lemos uma referência, uma pequena referência, em Êxodo capítulo 16, na ocasião em que Deus mandou o maná para o deserto. E Deus não deu maiores explicações sobre o porquê da sua ação mandar o dobro no dia sexto, sabe? Era para colher o dobro no dia sexto. Deus não deu maiores explicações. Isso indica para mim que, quem sabe, Deus tinha se comunicado antes sobre a importância do 7º dia. Mas, como nosso irmão tem dito, faz parte da lei de Moisés, o 4º mandamento, Êxodo capítulo 20. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E nenhuma pessoa deve trabalhar no 7º dia. Faz parte da lei de Moisés. Mas vamos notar, irmãos, Deus não deu esta lei, este mandamento a respeito do sábado, até depois da saída do Egito. Ou seja, só na base da redenção, Deus constituiu o sábado como lei. Isto é, Deus constituiu o guardar do 7º dia como mandamento. Na base da redenção, só. Estas festas são figuras de coisas futuras. Sim? Sem dúvida, o sábado é também. Então, qual é a lição para nós do sábado? Ou será que nós temos de guardar o sábado cada semana, como alguns ensinam? Sim, esta pergunta é óbvia. O alvo, o propósito do sábado. O que Deus tinha em vista ao estabelecer o 7º dia como dia de descanso? Leva-nos a pensar no estado eterno, onde Deus há de descansar junto com o seu povo para todo sempre. É isso que Deus tinha em mente. Mas deixe-me explicar, irmãos. O pecado entrou, interrompendo, estragando o descanso de Deus. Deus começou a trabalhar a fim de recuperar o seu descanso. Ele tinha de executar este plano de redenção, visando a morte do seu filho. Através da morte do Senhor Jesus Cristo, Deus há de recuperar o seu descanso. Quando? No sentido mais pleno, no estado eterno. Mas o povo de Deus, mesmo hoje, tem como saborear o descanso. Tem ainda provinhas do descanso. Por exemplo, irmãos, o pecador perturbado, sobrecarregado,
precisa vir a Cristo, precisa se chegar a Cristo, a fim de ter alívio da sua carga, a fim de entrar no descanso. O crente, a pessoa salva, conforme nós lemos em Mateus 11, 29, é para tomar o meu jugo, é para aprender de Cristo, pois o crente há de encontrar descanso para sua alma. Você gostaria de ter descanso? Sim. Então é para você ter comunhão com Cristo, para ter uma provinha deste descanso divino. Podemos incluir o reino milenar. É mais vamos dizer, mais uma provinha deste descanso de Deus. Toda pessoa há de sentar embaixo da sua figueira. Naquela época tão gloriosa. Mas como eu disse, o pleno cumprimento do sábado se vê no estado eterno, ainda no porvir. Isto responde à sua pergunta em parte, pelo menos, seu Henrique. Isto satisfaz o Senhor, em parte, pelo menos. Mas vamos abordar outra pergunta que ele levantou. Será que nós devemos guardar o sábado hoje? Não. Nós queremos enfatizar. Não. Não. Por quê? Já temos tentado dizer que Deus deu para o seu povo de Israel, o sábado. Não fazemos parte do povo de Israel. A época atual transcende, excede em importância a da lei. Isto é, a época da igreja, a época atual em que nós vivemos, transcende, ultrapassa em importância a época da lei. Em nenhum versículo nas epístolas nós lemos de instruções sendo dirigidas para o povo de Deus para guardar o sábado. Isso é muito importante, é fundamental. Se era para o povo de Deus hoje guardar o sábado, certamente o apóstolo Paulo teria escrito. Mas nós lemos da importância do primeiro dia da semana, o domingo. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana. O Espírito Santo desceu 50 dias, no domingo. Nós lemos ainda que os discípulos, os crentes, tinham o costume de se reunir no domingo, no primeiro dia da semana. Atos capítulo 20. Era para fazer a coleta dos santos no primeiro dia da semana. 1 Coríntios capítulo 16. Assim nós temos muitas instruções mostrando-nos a importância do primeiro dia da semana, o domingo, para nós crentes desta dispensação. Mas, seu Henrique, certamente o senhor tem outra coisa a dizer, para nos ajudar. Não quero prolongar o assunto. Eu estava pensando, nós que temos crido, entramos no descanso. Então, nós já entramos neste descanso também. Sim, em parte. Em parte. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Certamente entramos neste descanso. Mas estou dizendo que o pleno cumprimento do sábado ainda está no porvir, no estado eterno. Mas como eu disse, temos provinhas deste descanso, mesmo hoje. Posso entrar agora nas festas, deixar o sábado? Eu não quero cortar o assunto. Sim, mas tem outro assunto ainda, seu João. Os irmãos estão satisfeitos, hein? Seu Alberto.
Então, devemos guardar o domingo como era guardado o sábado? Alguém pode perguntar. Seu Roberto, eu vou lhe dar a minha opinião. Tem certas pessoas que desmontam o motor de um carro no primeiro dia da semana. Ao invés, isto é, crentes, ao invés de assistir à ceia do Senhor, estão mexendo com o motor do carro. Estão construindo um muro. Uma casa até. Isso é lamentável. Lamentável. Onde estão as prioridades de tal crente? O crente vive só para este mundo? Só para as coisas materiais? Ou será que aquele crente quer agradar a Deus? E quer obedecer a palavra de Deus? E estar com o povo de Deus nas reuniões? Mas o senhor tem alguma coisa a dizer, certamente. Não, é importante isso que o senhor disse, mas nós não guardamos o domingo como os judeus guardavam o sábado. Não podiam nem fazer fogo. Então nós observamos essas coisas preciosas que o senhor falou agora, mas num sentido não guardamos, eu penso, o domingo, né? Pois é. Será que o Senhor Jesus Cristo guardou o sábado? Certamente sim. Devemos enfatizar, irmãos, não há dúvida. Ele guardou o sábado. Magnificou a lei através da sua obediência. Mas não se esqueçam, irmãos, o Salvador de propósito curou no dia de sábado. Isso causa dúvidas nas mentes dos nossos irmãos. E devemos explicar antes de abordar o assunto das festas, por exemplo. Irmãos, nós temos um versículo interessante ali em Lucas capítulo 13, a respeito daquela mulher encurvada, se lembra? O Salvador disse para os religiosos: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o jumento, e não o leva a beber? O Salvador curou aqueles que estavam em necessidade. João capítulo 5, mandou aquele homem se levantar, caminhar, e além disso, levantar a sua cama e ir para casa. E o Salvador foi criticado. Mas era um ato de bondade. Era um ato de misericórdia, curando um coitado. Ele tinha estado ali 38 anos. Não desprende cada um de vós o seu boi, o seu jumento, para o levar a beber? Sim, certamente os religiosos teriam desprendido o seu boi para levá-lo a beber. O Salvador estava fazendo um ato de misericórdia, curando aquele homem, aquela mulher em Lucas capítulo 13, e tantos outros casos também. Ele guardou o sábado, mas o problema era que os religiosos tinham inventado, tinham acrescentado regras e normas para um mandamento tão simples. Desta maneira eles conseguiram complicar tudo. E aos seus olhos o Salvador estava desobedecendo o mandamento, mas não estava desobedecendo o mandamento. Seu Jorobés. No milênio o sábado será guardado novamente juntamente com a Páscoa, pães asmos e os tabernáculos? Sábado, eu acredito que sim. Porque ainda no milênio, o sábado há de apontar para o estado eterno, onde há de haver descanso perfeito para tudo sempre. Muito bem. Aquilo que é ligado com a terra, o sábado é ligado com a terra. Sim, né? sim. Então, o domingo, não como um dia de guarda, como os judeus guardavam o sábado, é ligado com a igreja. De novo, o sábado é ligado com o povo terreno, o domingo é com o povo celestial. Isso nos ajuda. A diferença é que o sábado celebrava um descanso da obra criativa de Deus. O crente descansa não num dia da semana, mas numa obra, numa pessoa. Pois é.
Pois é. Devemos destacar, Sr. Lindsay, que a diferença entre o sábado e o que há de seguir são duas. Número 1, semanal. Número 2, habitação. Foi feito em casa. Estas outras parece que, à luz de Êxodo 23 e Deuteronômio, tinha que ter um movimento para Jerusalém, para a celebração. Este sábado era semanal e também feito em casa. Não era necessário uma ida para Jerusalém para celebrar. Muito bem, Sr. João. Então já falamos na origem do sábado, 6 dias de trabalho, no 7º dia Deus descansou. A obrigação do povo de Deus, cessação de trabalho. Era para guardar. E realmente o sábado passou a ser um sinal da aliança mosaica. Assim como circuncisão era o sinal da aliança abrâmica. Tá? Estou dizendo que o sábado, o guardar do sábado da parte do judeu, era considerado sinal de obediência, evidência de submissão à lei de Deus. Êxodo capítulo 31, por exemplo. E vamos pensar um pouquinho sobre as ofertas do dia do sábado. Irmãos, não fiquem contentes com uma leitura superficial da palavra de Deus. Nós devemos tentar nos aprofundar na palavra de Deus. No dia do sábado, era para oferecer certos sacrifícios. Nós lemos de 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha. Lemos de 2 décimas de flor de farinha, misturado com azeite, com a sua libação. Além do holocausto contínuo. Irmãos, nos 7 dias da semana, havia no altar, ali no templo, um cordeiro pela manhã, um cordeiro pela tarde. Todos os dias. O holocausto contínuo. No dia do sábado, no 7º dia, havia o dobro. Sacrifícios duplicados. No dia do sábado. 2 cordeiros a mais. Ao meu ver, parece que 2 cordeiros pela manhã, 2 cordeiros pela tarde. No dia de sábado. 2 décimas de flor de farinha com azeite, com a sua libação. Mas o que quer dizer tudo isso, diz alguém? O que quer dizer tudo isso? Tantos sacrifícios. Irmãos, leva-nos a pensar no seguinte, algo bem simples. No estado eterno, teremos uma apreciação maior da pessoa de Cristo. E os nossos corações hão de subir em gratidão no estado eterno, no céu. A nossa apreciação de Cristo é tão limitada agora. Mas então, no estado eterno, será mais plena. Mais plena. Mas certamente os irmãos têm lido, ali em Números 28, sobre os sacrifícios do sábado. Vamos ouvir, irmãos. Tem oportunidade para expor, para explicar, para nos ajudar. Mas os irmãos já se prepararam? Então, irmãos, vamos passar para a Páscoa. A Páscoa, a festa fundamental. A redenção é fundamental. Faz parte do alicerce. Posso fazer uma pergunta em geral sobre as festas, Sr. Lindsay? Como o senhor sabe, no livro de Êxodo 23, nós já temos as festas divididas em 3 grupos. Paisãsmos, a festa do começo
da ceifa e a festa do colheita, a saída do ano. Realmente que seria a festa dos pães asmos, a festa das primícias e a festa dos tabernáculos. A minha pergunta é, por que temos que esperar até Levítico para ter a lista completa? Por que neste livro o Espírito Santo guia Moisés a deixar a lista toda? Teria algum pensamento? Não tenho pensamento, Sr. João. Eu estava pensando sobre o tema de Levítico. A porção que o povo de Deus teria para Deus. A entrada no santuário. O povo santo. Um povo preparado. Este é o povo agora que Deus espera que nestas festas, como já ouvimos, dessem tempo para Deus. Mas como nós vamos ver esta semana, nestas festas, muito mais do que descansar, vai ter sacrifícios multiplicados, uma porção enorme para Deus, ligado com as festas. Muito bem. Teria alguma coisa a mais para acrescentar? Mas eu vou ter que pensar nisso. Isso foi algo para eu pensar. Irmãos, quanto à Páscoa, tem 4 capítulos muito importantes. Êxodo capítulo 12, o porquê da Páscoa. Levítico 23, o quando da Páscoa. Nós temos ali em Deuteronômio capítulo 16, o onde da Páscoa. Números capítulo 28, como celebrar a Páscoa. Como? Por quê? Quando? Onde? Como? Ao ouvir alguém contar como se salvou, eu sempre gosto de ouvir as respostas a essas 4 perguntas. Por quê? Quando? Onde? Como? Páscoa. O que quer dizer Páscoa? Alguém pesquisou? Páscoa. Sim? Passarei por cima de vós. Pois é. Como se fosse uma ave, abrindo as suas asas para proteger os filhotes. Sabe? A ave mãe, abrindo as suas asas, a fim de proteger os filhotes, ali no ninho. Deus atuou assim, naquela noite no Egito. Passarei por cima de vós. Ele era como mãe, ave mãe, abrindo as suas asas para proteger aqueles que tinham o sangue nas ombreiras e na verga da porta. Então vamos pensar no calendário. Primeiro, vamos pensar em seguida no cordeiro. Terceiro lugar, vamos pensar no castigo do ofensor. Daquele que não aplicou o sangue nas obreiros na verga. Vamos pensar nas celebrações históricas, as referências à Páscoa no Antigo Testamento. Então, o assunto é muito amplo, irmãos. Eu quero ouvir as vozes dos meus irmãos. O calendário. Nós lemos ali em Êxodo, capítulo 12, irmãos, o que Deus disse no início deste capítulo. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Era, na realidade, o 7º mês. Mas Deus fez uma mudança no calendário judaico. O 7º mês tornou-se o primeiro. Este mês vos será o primeiro.
que entra na sua cabeça, irmão, ao pensar nisso? Eu gostaria de ouvir. A vida só começa no momento da salvação. Exatamente isso, James. É tão lindo ouvir isso e meditar nisso outra vez, irmãos. O pecador só começa a viver a partir do momento em que ele confia no Cordeiro de Deus. Você já começou a viver? Você já teve o novo começo na sua vida? Já nasceu de novo? Você tem que pensar nisso, porque nós queremos ter uma palavra para os nossos amigos não salvos aqui. Apelamos para você buscar a sua salvação o quanto antes. O tempo vai passando e o destruidor há de passar em breve. Coitado daquela pessoa que não tiver o sangue na sua pessoa. Então era para selecionar o cordeiro no 10º dia deste mês. Vamos pensar no cordeiro então, irmãos. Tem muito assunto sobre isso. Versículo 3 diz, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Tome cada um cordeiro. Primogênito estava condenado. No 10º dia do mês, primeiro, era para sair, buscar, tomar. Isso indica seleção. Era para selecionar um cordeiro ali no rebanho. Podemos imaginar os israelitas saindo à procura do cordeiro. Era para selecionar, escolher o cordeiro apropriado. Isso leva-me a pensar, irmãos, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Deus escolheu o cordeiro nos tempos remotos da eternidade passada. Havia apenas um cordeiro. E Deus determinou que este fosse morto. Mas ele escolheu. E aquele cordeiro tornou-se Cordeiro de Deus. Num certo sentido. Cordeiro de Deus. O cordeiro da escolha de Deus. Depois de selecionar o cordeiro, era para trazer para casa. Era para guardar o cordeiro do 10º dia até o 14º dia. Vamos ouvir as contribuições dos nossos irmãos. Seria para contemplar o cordeiro, para dessa forma valorizar cada dia mais o preço que seria pago pela redenção. Muito bem, seu Tomás. Antes de deixar o campo com aquele cordeiro, o israelita tinha certeza que era o cordeiro apropriado, sem mácula, macho, de 1 ano. Vamos tocar nestes assuntos ainda. Tinha certeza, antes de deixar o campo, que ele tinha na sua mão o cordeiro certo. Era para guardar o cordeiro por 4 dias. Para contemplar as perfeições dele. Eu também diria, para apreciar aquele cordeiro. Isso leva-nos a pensar no ministério público do nosso Senhor Jesus Cristo. O israelita tinha como apreciar o Cordeiro de Deus. Tinha como escrutiná-lo, examiná-lo.
E nós sabemos que com crítico e com ódio, os israelitas, a maioria, não apreciou o Cordeiro de Deus, não valorizou, mas ainda ele andou abertamente, dando oportunidade para todo mundo apreciar as suas perfeições. Nós vamos ver, há muitos paralelos entre a Páscoa e o dia da expiação. Os dois destacam o dia 10. Acho que o grande contraste é, na Páscoa é para atender a questão da segurança, da salvação do primogênito. No dia da expiação é para atender às demandas da divindade. Este sangue vai ser aplicado sobre o propiciatório. Eu estava pensando ao contraste também, não era necessário guardar diante de Deus desde o dia 10º, dia 14, para apreciar. Deus apreciou ele desde a eternidade. Sim. Sim. Mas estou pensando no ministério público, quando Israel tinha toda a oportunidade para apreciar o Cordeiro de Deus. Seu Lécio. Quando a apreciação de Deus era uma coisa, dos homens outra. Eles não apreciaram. Deus sim. Seu Greg. Quando nós chegamos nos dias de Malaquias, o povo de Israel não tinha capricho nisso. Será que nós temos realmente a preparação que precisa para este dia tão importante para o Cordeiro? Pois é, irmãos, devemos olhar para dentro, devemos examinar os nossos próprios corações. Será que nós apreciamos o Cordeiro de Deus? Será que nós estamos apreciando o valor dele? Será que a adoração subindo ao contemplar as suas perfeições? Era para ser um cordeiro sem mácula. Sem mácula. Quero ouvir o que os irmãos têm a dizer. Eu posso ocupar todo o tempo falando, porque eu tenho muito assunto. Mas eu quero ouvir os meus irmãos. Seu Lindsay, uma ovelha foi avaliada entre os egípcios. Se lembra quando José falou para Faraó, dos seus irmãos, ele disse, tente dizer que são pastores de gado? Pois é. Eles não apreciaram as ovelhas, os cordeiros. Pois é, seu bem. Os egípcios tinham ovelhas para oferecer nesta noite? Lamentavelmente não. Eles não acreditam na palavra de Jeová. Não se prepararam. Lamentavelmente. Cordeiro sem mácula. Eu não ouvi muito bem o que nosso irmão, seu João, disse, mas eu creio que ele colocou o destaque da Páscoa no elemento de redenção ou libertação da escravatura, da vida antiga. Eu penso que a Páscoa de Josué, capítulo 5, ao entrar na herança, na terra prometida, indica quanto incentivo nós temos de possuir nossa herança, lembrando-nos da grande libertação do mundo do Egito e da vida antiga. Mas tem horas que nós, lamentavelmente, nos afastamos do nosso Deus. E eu acho que a Páscoa de Ezequias, em 2 Crônicas, capítulo 30, é ligado com aquela grande recuperação. Sim, quando nos afastamos de Deus, vale muito lembrar-nos do que Ele fez ao nos salvar. Mas no tempo de Josias, em capítulo 35 do mesmo livro, olha, a celebração da Páscoa era ligado com a destruição dos ídolos.
o que me faz massacrar e acabar com os ídolos que clamam pelo meu coração? A recordação do que Deus me fez na vida ao me salvar pelo precioso sangue de Cristo. Muito bem, seu Tomás. Então, o Cordeiro sem mácula leva-nos a pensar na santidade do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua impecabilidade. Isso quer dizer, irmãos, eu quero que todo mundo escute bem, que o Salvador não tinha como pecar. Isso é fundamental. Não era o caso que ele escolheu não pecar. Não isso. Acreditamos firmemente que o Salvador simplesmente não tinha como pecar, pois ele não tinha a natureza pecaminosa. José não gerou o Senhor Jesus Cristo. Não era o pai legítimo. Era o pai legal, diante da lei. Não era o pai natural. Assim, o Salvador não herdou a natureza pecaminosa. Não tendo a natureza pecaminosa, ele simplesmente não tinha como pecar. Era impossível para o Salvador ter um pensamento imundo, impróprio, indecente. Ele era absolutamente puro, sem mácula. Pedro, o homem de atividade, disse: não cometeu pecado. Paulo, o intelectual, não conheceu pecado. João, aquele que se reclinava no peito do Salvador, escreveu: nele não há pecado. O Salvador era sem mácula, idôneo para ser o Cordeiro de Deus. Em seguida, nós lemos que era para ser macho. O que os irmãos têm a dizer sobre isso? Força. De novo? Força. Força, pode ser. Desculpe, seu Tomás. O forte Filho de Deus pôde suportar a ira de Deus. Pois é. Eu tenho outro pensamento. Leva-nos a pensar na sua humanidade. Humanidade. Veio a ser homem perfeito, sem deixar de ser Deus. Era homem perfeito, sem mácula. Mas não era mero homem. Tá? Ele era diferente. Ao mesmo tempo, ele era homem perfeito. Cordeiro de 1 ano, macho de 1 ano. Isso leva-me a pensar em força. A palavra que seu Tomás usou. Força. Sabemos que o Salvador foi cortado. Eu vou usar uma expressão ali de Salmo 102. No meio dos seus dias. Em pleno vigor. Ele foi cortado. Mais ou menos com 33 anos de idade. No vigor, na força da sua pessoa. Homem desenvolvido. Foi sacrificado. Então, depois de guardar do 10º até 14º dia, era para sacrificar, matar este cordeiro, matar. Isso leva-nos a pensar na crucificação do Senhor Jesus Cristo. A maravilha, irmãos, das festas de Jeová é o seguinte: quando os judeus estavam celebrando a festa da Páscoa, no dia 14, ali em Jerusalém, o Cordeiro de Deus estava sendo sacrificado do lado de fora da cidade, exatamente na mesma hora.
Os judeus religiosos, ali dentro da cidade, celebrando a Páscoa. O verdadeiro Páscoa. O Senhor Jesus estava ali do lado de fora, expulso, sacrificado, exatamente na mesma hora. É uma maravilha isso. Deus prevendo até a hora da morte do seu bendito filho. Os judeus disseram não na festa, que a morte não fosse executada na festa. Pois é. Mas o cronograma de Deus disse sim. Pois é. Onde? Em Êxodo capítulo 12. O dia foi decretado. Muito bem. Dia 14. Dia 14. E toda a força da nação judaica nada podia fazer para adiantar, nem uma hora. Muito bem. O sangue na verga Isto. e o cordeiro sendo comido, assado. Muito bem, seu José. Vamos prosseguir então. Depois de matar o cordeiro, era para aplicar o sangue na verga, nas ombreiras da porta. Isso dava evidência da plena confiança do judeu lá do lado de dentro, abrigando-se, vamos dizer, embaixo do cordeiro. Tinha plena confiança na palavra do Senhor. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. O sangue valeu naquela hora. E o israelita, o primogênito condenado, abrigando-se embaixo do sangue, tinha confiança. O cordeiro poderia estar morto, o sangue na bacia, o primogênito não estava seguro naquela casa. O sangue tinha que ser aplicado. Isto. E o fogo, a questão de... Tá, tudo bom. Sim, seu Alessio. O Cordeiro de Deus já morreu, já foi sacrificado. Mas por que tem pessoas aqui conosco, ainda nos seus pecados? Não apreciaram ainda o valor do sangue. Nunca disseram ainda, aquele sangue foi vertido por mim, para me livrar da minha condenação. Eles ainda têm que aplicar o sangue às suas pessoas. Têm que apreciar. Este sangue foi derramado por mim. No mesmo assunto, seu? Sim. Sim. Era dentro da porta que o israelita estava seguro. Fora da porta, ele não estava seguro, protegido pelo sangue. Isto, seu. Muitos hoje sabem tudo isso, mas estão fora da porta. Isto. Aprendemos as profundezas dos sofrimentos de Cristo aqui sobre a cruz. A instrução era nada cru. Ele tinha que ficar diretamente em contato com o fogo. Estava me lembrando, Pedro queria que ele se poupasse, não fosse até este ponto. Deus diz não. Pois é. Ele tem que ir até contato com o fogo divino. E é só assim o sangue teria valor. Isto. Você lembra de Pedro? Ele errou. O Salvador previu a sua própria morte. Falou com Pedro. Longe esteja do meu Senhor, Pedro disse. Pedro queria o cordeiro cru. Pedro queria que o seu Senhor evitasse a cruz, o contato com o fogo. Veja só o erro de Pedro. Não era para comer cordeiro cru. Aquela sugestão vinha mesmo de Pedro ou de Satanás? Satanás. Realmente Satanás estava por trás. Exatamente, seu Lécio. Carne assada era uma novidade. Sempre era carne de panela, lá no Egito. Pois é. Fala-nos do fogo que desceu do céu e entrou nos seus ossos. Isto. Lamentações de Jeremias. Isso leva-nos a pensar no nosso Salvador, nos seus sofrimentos. Desde o alto enviou o fogo, os meus ossos. Exatamente, ele entrou em contato com o fogo. Mas, irmãos, Deuteronômio capítulo 16. Nas celebrações subsequentes da Páscoa, era para cozer cordeiro.
em água fervente. Por quê? Por quê? Irmãos, um cordeiro só tinha como provar o fogo, o Cordeiro de Deus. Os demais não tinham como entrar em contato com o fogo do juízo de Deus. E por isso Deus deu instruções para os judeus, Deuteronômio 16, para cozer o cordeiro, a fim de celebrar a Páscoa nos anos subsequentes. Mas aqui em Êxodo capítulo 12, era para assar o cordeiro, os sofrimentos de Cristo sobre a cruz. Seu Gervásio? O senhor se importa de retroceder um pouquinho só até o versículo 5? Eu não tive chance de perguntar o que o senhor pensava sobre a última frase do versículo 5. O qual tomareis das ovelhas ou das cabras? Eu acho que leva-nos a pensar em Hebreus capítulo 7, separado dos pecadores. Separado. O fato que este cordeiro foi separado. Distinguido, vamos dizer. Ele era diferente. O cordeiro em destaque. Não havia outro cordeiro com que se pudesse se comparar. Devemos aproveitar a cabeça com os pés e a fissura. Isto. A cabeça, os pensamentos, a comunhão que ele gozava com Deus, os pés, o seu andar puro, imaculado, fissura, as aflições, todas as emoções, tudo. Nada tinha que ser tirado. Em outros sacrifícios levíticos, muitas vezes haviam partes do animal tirado antes de ser queimado. Aqui, cordeiro todo. Todo para Deus. Comenta. Muito bem, seu João. O senhor já falou muita coisa ali, em poucas palavras. Eu gostei muito. Eu gostaria de acrescentar um pouquinho. Parece-me que Deus estava dando lições já. Mesmo antes de Levítico capítulo 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Em síntese, Deus estava mostrando a importância das ofertas. O holocausto, vemos aqui nesse cordeiro. Todo cordeiro foi sacrificado. Manjares. Lemos aqui também em Êxodo capítulo 12 da importância desta oferta. Oferta pacífica. Temos aqui em Êxodo capítulo 12. Assim, Deus estava começando a mostrar a importância das várias ofertas que Ele realmente define melhor em Levítico 1, 2, 3. Quanto à colocação do Juarez, eu fiquei pensando que ninguém poderia ter uma desculpa. Eu não consegui um cordeiro. A importância era que um animal fosse morto, com aquelas condições, sem mácula, sem defeito, né? Mas alguém poderia dizer, eu não consegui um cordeiro. Pode ser uma ovelha, um cabrito. O animal teria que ser oferecido. Isto. Ninguém poderia arrumar desculpas. Era para comer o cordeiro naquela noite também, dentro da casa. Imaginamos realmente a festa. A alegria, contentamento. E a confiança do primogênito. O destruidor não vai me tocar. Estou abrigado aqui, embaixo do sangue. Eles comeram o cordeiro. Será que nós estamos comendo o cordeiro, irmãos? Será que nós estamos nos alimentando do cordeiro de Deus? Enchendo o nosso estômago espiritual com o cordeiro? Estou pensando meramente na nossa meditação, contemplação da pessoa de Cristo 24 horas por dia. Bom, estamos dormindo 8 horas por dia, mas devemos contemplar o nosso Salvador constantemente. Eu só ia dizer que Deus é o Deus da graça, totalmente gracioso, porque em algumas ofertas haveria uma provisão até para o pobre, um pombinho, que seria a oferta de uma pessoa pobre. Ele não teria desculpa, eu não consegui um pombo, uma ave serviria. Muito bem, seu Lécio, muito bem. Pensando um pouco no sangue, o sangue nos fala de paz, né?
dentro da casa do israelita havia paz. No Egito, um grande clamor, né? Havia um grande clamor por causa da destruição. Pois é. Sr. Lindsay, o que sobrava do cordeiro? Por que sobrava? Não, o que sobrava? A parte que ficava tinha de ser queimado. Por quê? Porque não era para deixar nada para os egípcios aproveitar no próximo dia para fins profanos. Este cordeiro se tornou especial, sabe? Vamos dizer, sagrado até. Ninguém viu Nosso Senhor, nenhum ímpio depois da sua ressurreição. Ah, pois é. Muito bem, bom pensamento. A aflição da alma. Ele leva-nos a pensar, vamos dizer, no pecador aflito, ao pensar nos seus pecados. Mas ele come isso também. Mas junto com isso o cordeiro, está apreciando o valor do cordeiro, o valor do sangue derramado. Mas seu José tem como ampliar. Porque se tratava do povo de Israel comendo com ervas amargosas. Estou pensando em arrependimento. O pecador encarando os seus pecados. O primogênito, vamos dizer, sentindo a sua condenação. O horror do momento. Mas ao mesmo tempo, ao apreciar o cordeiro, ele tem descanso. Seu Lindsay, uma pergunta de ordem prática. Em Números capítulo 9, nós lemos: se um israelita, de sua vontade, decidisse não celebrar a Páscoa do Senhor, era uma ofensa gravíssima que importava na morte daquele israelita. Como é que nós devemos pensar na ceia do Senhor? A recordação do nosso Redentor. Será que nós podemos decidir, olha, domingo eu não vou na ceia, eu não quero ir, eu não vou. Fala-nos sobre isso. Vai sofrer prejuízo este crente. Mas não devemos dizer, irmãos, que a ceia do Senhor é a continuação da Páscoa. Nem é uma modificação da Páscoa. É algo distinto. O Salvador, na noite em que foi traído, ele participou da Páscoa. Judas estava ali, na Páscoa. Depois da Páscoa, ou pelo menos no decorrer da Páscoa, evidentemente, Judas saiu a fim de negociar com os líderes religiosos. Depois de sair, isto é, depois de Judas sair, o Salvador instituiu a ceia do Senhor. É importante para o crente estar na reunião da ceia do Senhor. Eu tenho dito, irmãos, que a ceia do Senhor é a expressão mais alta da comunhão com os santos, um com os outros e com o Senhor. E todo crente deveria fazer questão de estar na reunião da ceia do Senhor. Eu ia também incluir todas as reuniões da igreja. Ainda sobre o sangue, versículo 3, nós lemos: aquele sangue vos será por sinal. Isso. E depois o Senhor diz: vendo eu sangue. Passarei. Então, o que garantia a segurança do israelita era aquilo que Deus via. Pois é. O israelita vendo o sangue, ele poderia ter a sua fé estimulada. Mas aquilo que Deus via, só isto garantia a segurança dele. Pois é, eu gosto deste ponto. Deus disse, vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Ele não disse, vendo eu a sua fé, passarei por cima de vós. Será que há um pecador aqui, você está pensando na sua situação espiritual? Pense nessas palavras. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Não seja preocupado sobre a sua fé. Deus não disse, vendo eu a sua fé, passarei por cima de vós. Não.
É para você se ocupar com o cordeiro e o sangue dele. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Valeu, se eu juro isso. No tabernáculo, o sangue do sacrifício era colocado sobre o propiciatório de ouro. É interessante que ele era colocado exatamente abaixo dos olhos dos querubins. Então isso indica-nos que é aquilo que Deus vê na cruz. Pois é. Que vale para a nossa salvação. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. A morte de Cristo era primeiramente para com Deus, para satisfazer o coração divino. E os pães asmos e a casa sem fermento tem Vamos mais entrar, uns 5 irmãos. minutos, hein? Vamos entrar. Não falamos sobre cajado nas mãos, sapatos nos pés, lombos cingidos, mas tudo isto indica prontidão para sair. Era para tratar da Páscoa com urgência. Pães asmos. O que podemos aprender sobre isso? Irmãos, a Páscoa declara para mim: Cristo morreu por mim. Tá? Pães asmos indica para mim o seguinte: eu morri com Cristo. Veja só a diferença. A Páscoa, Cristo morreu por mim. 1 Coríntios 5, 7. Tá? Pães asmos, eu morri com Cristo. Pães asmos complementa a Páscoa. As duas festas são gêmeas. Andam juntos. Pães asmos complementa a Páscoa. Andam de mãos dadas. E vamos notar amanhã que primícias e Pentecostes também são festas gêmeas. Andam juntos. Mas, pães asmos quer dizer, eu morri com Cristo. Começou imediatamente depois da Páscoa, no dia 15. E continuou até no dia 21. 7 dias. Páscoa, um dia só. Pães asmos, 7 dias de festa. Diferença, o que é? As festas de um dia levam-nos a pensar num ato, num evento específico. As festas de 7 dias levam-nos a pensar numa época. No nosso caso, pães asmos levam-nos a pensar na nossa vida, a partir do momento da nossa salvação até o final. Tabernáculos levam-nos a pensar no reino milenar, uma época estendida. Tá? Então, estamos pensando na necessidade de santidade de vida. Veja só, irmãos, como eu disse já, a Páscoa é a base de santidade de vida. Ou seja, para uma pessoa realizar uma vida santa, tem que ser salva. Tem que apreciar o valor do Cordeiro e o sangue vertido do Senhor Jesus Cristo. Então, uma vida santa tem que se iniciar com uma conversão genuína. É por isso eu digo, a Páscoa é fundamental. Você resolvendo o problema dos seus pecados, ao confiar em Cristo, você vai ter como viver uma vida santa, separada do pecado, uma vida santificada. E, irmãos, nós devemos enfatizar este assunto hoje. Êxodo capítulo 13, não lemos neste capítulo hoje, mas nós lemos ali no versículo 13, versículo 7, portanto, não comereis pão levedado. E uma instrução. A segunda instrução, o levedado não se verá contigo. E ainda nós lemos, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Mesmo antes da Páscoa, era para o israelita escrutinar
examinar, procurar e buscar o fermento em casa. Encontrando o fermento, era para expeli-lo imediatamente. Era para eliminá-lo imediatamente. Para poder celebrar a festa de pães asmos. Fermento tinha de ser expelido das suas casas. Tinha de ser lançado fora das suas casas. 1 Coríntios, examine-se o homem a si mesmo e depois coma. Isso nos ajuda. Teria o mesmo sentido. Podemos aplicar isso nesse sentido. Exatamente. Devemos nos examinar antes de participar na ceia do Senhor. Temos de procurar o fermento nas nossas vidas, a fim de eliminá-lo. O que quer dizer fermento hoje? Bom, 1 Coríntios 5 e versículo 8. Nós lemos ali de fermento velho, que leva-nos a pensar nos vícios, nos hábitos, nos costumes pecaminosos da velha vida. Temos de expelir tudo isso. Temos de eliminar tudo isso das nossas vidas. Ainda em 1 Coríntios 5 e 8, nós lemos ali do fermento da maldade e da malícia. Então está bem explicado ali. Todo o vestígio de maldade nas nossas vidas, de malícia. Nós temos de eliminar tudo isso das nossas vidas. Ainda nós lemos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Irmãos, temos de lançar fora a hipocrisia, fingimento. Ouvimos disso ontem à noite. Temos de lançar isso fora das nossas vidas. Nós lemos do fermento de Herodes. O que é? Mundanismo e também imoralidade. Temos de lançar fora das nossas vidas todo o vestígio disso. Ainda nós lemos do fermento, vamos dizer, dos Gálatas. O que é? Falsa doutrina. Temos de nos livrar de tudo isso, irmãos, a fim de poder ter comunhão com Deus a vida inteira. 7 dias da festa, nossa vida inteira, tá? E o fermento, dando lugar para um pouquinho dele, ele se espalha, ele aumenta. O crente pode pensar, mas é só um pouquinho disso, que mal tem isso? Mas aquele pouquinho é o começo para se espalhar e se multiplicar e fazer um grande estrago. Pois é. Irmãos, o fermento opera melhor no escuro. Veja só. Repito, o fermento opera melhor no escuro. E além disso, no calor. Muitas vezes, no calor do momento, o fermento se manifesta nas nossas pessoas. Alguém nos apertando? Alguém nos criticando? Quem sabe explodimos, hein? Em 1 Coríntios capítulo 5 e 8, nós lemos: é pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Façamos festa. A que se refere? A nossa vida inteira era para fazer festa. Sim. Não está se referindo à ceia do Senhor. Não. 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 A vida inteira. A vida inteira do crente. Irmãos, eu disse, era para nós fazer festa. Nesse sentido, devemos nos alegrar na nossa salvação, no nosso Salvador. Nesse sentido, nós devemos fazer festa. Isso leva-nos a pensar na nossa vida inteira. Temos de pensar... Senhor Lindsay, o bocado molhado, João 14, o que era? O bocado molhado.
Fazia parte da Páscoa, não da ceia do Senhor. O que era? Era parte do ritual. Havia ali na mesa pascual. Um tipo de... Vinagre? Sim, um tipo de prato. Era para meter o pão ali no vinagre, vamos dizer, para molhar. Isso, mas não fazia parte da ceia do Senhor de maneira nenhuma. Então, irmãos, o castigo do ofensor. No caso que alguém achou fermento na casa durante a festa, a penalidade era severa. Era para cortar aquela pessoa de Israel. Mas o que quer dizer isso? Pode ser a penalidade do homem que trabalhou no sábado, a morte. Números capítulo 15. Pode ser como Azarias, o ofensor ser cortado dos privilégios de Israel. Não podendo se misturar com o povo de Deus. Ou seja, como o leproso tinha de ficar separado. Numa casa própria, longe de todo mundo. Em solidão. Bom, para nós, o que isso significa? Penalidade. Havendo fermento nas nossas vidas, irmãos, o prejuízo é tremendo. Não dá para calcular o prejuízo. 1 minuto fora de comunhão com Cristo já é um prejuízo enorme nas nossas vidas. Você vê isso? Você calcula assim? 1 minuto fora de comunhão com Cristo, havendo fermento na sua vida, proibindo a sua comunhão com Cristo. Mesmo por 1 minuto, o prejuízo é enorme. Quem sabe eu deveria dizer também, dependendo do caso, fermento na sua vida pode envolver a sua expulsão da comunhão da igreja. Será cortado da comunhão do povo de Deus. Então, um caso muito sério. Não deveria haver fermento nas nossas vidas, pecado nas nossas vidas. Mas eu não tinha tempo para entrar nas ofertas exigidas por Deus durante os 7 dias de pães asmos. Nos 7 dias, em cada dia, tinha de haver 2 bezerros. Tinha de haver também 1 carneiro. 7 cordeiros. Multiplicando por 7, temos 70 holocaustos. Tinha de haver também manjares, não vou entrar nos detalhes. Tinha de haver também um bode para expiação, cada dia. Mas o que isso quer dizer, irmãos? Olha, vivendo uma vida santa, separado do mundo, vamos ter como apreciar numa medida maior a pessoa de Cristo. As ofertas levam-nos a pensar em Cristo. O holocausto na sua consagração total a Deus. Manjares, a sua vida exemplar é santa. Expiação, aquela grande obra de propiciação feita sobre a cruz. Mas o tempo já se foi. Seu Alessio. Esse assunto vai sair certamente amanhã, quanto aos pães asmos. Na Páscoa, havia, naquela semana, oferta de pães asmos, sem fermento. Mas depois de 49 semanas, Pentecostes, aí havia ofertas e poderia haver pães com fermento. Aquilo que representa Cristo, sem fermento. Aquilo que agora vai representar a igreja, vai ter fermento. Pois é. Eu não falei também, irmãos, que o primeiro dia do pães asmos era sábado. 7º dia, sábado. Vamos dizer, a Páscoa caindo numa terça-feira. Isso quer dizer que a quarta-feira era sábado. E tinha o sábado regular, no final da semana, vamos dizer.
E na próxima semana tinha mais um sábado na quarta-feira. E no final daquela semana, o sábado regular. Isso quer dizer 4 sábados em 2 semanas. Isso vai acontecer em outras festas também. Mas tudo isso, para mim, é muito interessante. Muito obrigado pela ajuda dos irmãos. Esperamos, pelo menos, irmãos, que agora tenhamos um apetite para examinar mais de perto as belezas das festas de Jeová.